De fato foi uma noite assim para esquecer, né, do ponto de vista do governo, porque afinal de contas a Câmara fez do governo gato e sapato, né, colocou o governo de joelhos e impôs ao governo não uma derrota, porque a derrota seria deixar que a medida provisória caducasse. O que a Câmara fez foi não aprovar a medida provisória original do governo, mas um texto substituto, ou substitutivo, né, como chamam, no lugar daquele original. Portanto, assim, o governo, a Câmara, alterou a medida provisória no sentido do aquele temido, né, esvaziamento das atribuições de cargos e órgãos do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas, deu uma enquadrada generalizada à Câmara dos Deputados naquela medida provisória. E foi a forma que a Câmara encontrou, ali quase um meio termo, digamos assim, a opção que havia de deixar caducar a medida provisória. O governo comemorou isso como se fosse não digo uma vitória porque não foi, né? Porque a derrota completa seria, enfim, deixar caducar. Mas, de qualquer maneira, enfureceu muitos setores do governo, o pessoal do Ministério dos Povos Indígenas, a ministra Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, todo mundo ficou ali muito irritado, porque o que aconteceu foi que, na véspera da votação, né, já no penúltimo dia, o governo jogou a toalha, né? O próprio ministro da desarticulação política, né, do governo, que é o ministro Alexandre Padilha, ele que materializa, digamos, toda essa insatisfação e toda essa incapacidade do governo Lula de estabelecer uma relação produtiva, digamos assim, com a Câmara dos Deputados. Ele, na véspera, já dizia, olha, vamos apoiar o texto tal como ele está. Ou seja, o texto tal como o relator Isnaldo Bulhões havia alterado. E foi exatamente o que aconteceu. O presidente entrou em campo, novamente essa coisa cansativa, né, liberou lá, ou publicou no Diário Oficial, eu vi isso, a publicação cedo ainda, né, no final da manhã, de uma edição extra do Diário Oficial com 1 bilhão e 800 milhões de reais em emendas parlamentares, porque na cabeça do presidente tudo continua como antes, como quando ele foi presidente, né? Quando ele foi presidente, para atrair o apoio da base, era assim que se governava, né? Era atraindo o apoio de um número confortável de parlamentares para aprovar as matérias de interesse do governo no Congresso. E aí, quando não conseguia através do toma lá da cá de cargos, conseguia através das malas de dinheiro do mensalão ou das safadezas generalizadas captadas no Petrolão. Hoje as coisas mudaram completamente. Não é que a Câmara esteja mais, como é que eu diria, ética, mas a Câmara já não faz aqueles achaques, como a expressão usada pelo presidente da Câmara que a gente ouviu agora há pouco, né? Já não faz porque eles estão no poder. O presidente Lula não percebeu ainda que ele não precisa mais, ele não pode mais, isso passou a época em que o governo atraía apoio. Agora o governo tem que buscar, tem que aderir, digamos assim, à Câmara dos Deputados e não o contrário, entendeu? Todo o poder está na mão da Câmara, todo o poder está na mão de Arthur Lira. Essa votação você vê que é muito parecida com todas as votações, nas vitórias e nas derrotas de matérias de interesse do governo. Tanto na vitória do arcabouço, quanto na derrota do marco temporal, quanto na derrota dos decretos do marco do saneamento. Os números são muito parecidos, sabe por quê? Porque esses números, esses 300 e tantos deputados que ontem impuseram ao governo o texto da reforma ministerial, da estrutura ministerial que quis, esse número todo, essa aí representa basicamente a bancada do presidente da Câmara. Ele é o cara. Essa que é a questão do governo, né? O governo ainda parece, o presidente sobretudo, não percebeu que o jogo mudou. O parlamento já não precisa que o governo abra as portas do Tesouro Nacional. Ele já tem a chave. Aprovaram o que quiseram ao longo dos últimos anos, no sentido de dar poder, inclusive do ponto de vista orçamentário, de execução orçamentária, à Câmara dos Deputados.